Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula a gente viu que o calor associado às reações químicas, representado pelo ΔH, pela variação da entalpia, ele é medido usando um calorímetro, usando essa equação que você está vendo aí, Q igual a mc vezes ΔT. E a gente vai resolver nesse momento um exemplo associado a esse tipo de situação, né? E o exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, que a gente vai trabalhar um pouquinho. O esquema representa o calorímetro utilizado para a determinação do valor energético dos alimentos. A tabela nutricional, eu não coloquei o desenho aqui porque afinal a gente já representou esse desenho anteriormente, né? E você tem um azeite que fala aqui que você tem uma porção de 3 ml equivale a 1,8 a 108 quilocaloria. Considere o calor específico da água 1 quilocal por quilograma por grau Celsius. Ou seja, para você fazer uma variação de 1 grau Celsius em 1 quilograma de água, você precisa de 1 quilocaloria de energia. Que todo o calor liberado na combustão do azeite, então você vai queimar o azeite, né? E vai colocar o azeite lá dentro do calorímetro, vai fazer uma combustão com o azeite e esse calor vai ser transferido para a água que cerca essa reação de combustão do azeite. E a água vai absorver esse calor liberado pelo azeite aí, né? E você vai queimar 2,6 ml desse azeite em um calorímetro que tem 500 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius e a pressão constante, né? Porque nós sabemos que aí o calor tem a ver com o ΔH de combustão do azeite. A gente quer a temperatura que a água vai atingir, que vai ser lida no termômetro desse calorímetro aí. Então, como é que a gente vai pensar? Claro que a temperatura lida pelo calorímetro ele é dado por Q igual M vezes C vezes ΔT. Só que esse Q, eu já vou falar, que está associado com o ΔH da reação de combustão do azeite. Então, nós temos como calcular isso daí? Temos sim. Como que a gente calcula isso? A gente calcula isso da seguinte maneira. A gente consegue ver que quando eu pego 13 ml de azeite, ele nos fornece 108 quilocal, tá? E que, na verdade, vão ser usados 2,6 ml. Ah, você vai falar de combustão aqui, mas lá é informação nutricional. Ora, para pegar esse 108 quilocal de uma colher de azeite que o nosso corpo usa nutricionalmente, é um equivalente a uma reação de combustão, né? Então, 2,6 ml, né? Quanto que vai liberar aqui de ΔH? Então, ΔH vai ser 2,6 vezes 108 dividido por 13. Isso daqui vai ser a quantidade de calor que vai ser representado. E é exatamente esse valor aí, que a gente pode fazer a conta depois, que eu vou substituir aqui no Q. Então é 2,6 vezes 108 dividido por 13, ok? E isso está em quilocal, vamos colocar aqui quilocal. A massa de água que vai receber isso 500 gramas, mas note que o calor específico aqui está em quilograma, então vamos colocar 500 gramas é meio quilograma de água. O calor específico aqui é 1 quilocal, ó, tá? Por quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura é o que a gente quer para determinar a temperatura final do sistema. Então, ó, quilograma corta, grau Celsius vai ser a informação do ΔT, aqui ó, quilocal vai embora. Então, o nosso ΔT, ele é justamente o quê? 2,6 vezes 108 dividido por 13 dividido por meio. Então, ó, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 2,6, se fosse 26 aqui, seria 2. Então, é 0,2, né? 0,2, 108 vezes 0,2 vai dar quanto? Vai dar 216, vai dar 21,6, na verdade. 21,6 por meio, né? Então, é a mesma coisa que multiplicar por 2, então vai dar 43,2 graus Celsius aí.
de variação de temperatura, mas ele quer a temperatura final. A temperatura final é o quê? São os 20 graus Celsius que você tem no começo, mais esse 43,2 que foi absorvido, ou seja, 63,2 graus Celsius aí é a temperatura final do sistema que você tem. Então, é assim que funciona. A gente bota uma reação lá dentro, a reação vai fornecer calor para a substância que está em volta dessa reação e essa substância tem um calor específico e a gente vai medir o ΔT no calorímetro aí para ver exatamente o que vai acontecer, né? Então, note o seguinte, né? A gente pode pensar a seguinte coisa, né? Nós temos, para continuar esse assunto, a ideia de que, sem dúvida, o ΔH, ou calor liberado pela reação, está diretamente associado a quantos mols, a quantidade de substância que está envolvida, ou a quantidade das substâncias que estão envolvidas na reação. Então, preste atenção aqui, ó, a variação de entalpia depende da quantidade de reagentes e produtos na reação. Então, quando você tem essa reação aqui embaixo, de combustão, por exemplo, do etanol, que libera 300, é uma reação isotérmica, é negativo, o ΔH, que libera 327 por quilocal por mol. Mol de quem? Mol do etanol que está sendo queimado. Eu podia representar essa reação da seguinte maneira. Podia ser 327 quilocal por 3 mols de oxigênio usados, ou por 2 mols de CO2 produzidos, ou por 3 mols de água produzida também. Agora, se nós aumentarmos a quantidade, né, de etanol que vai ser queimado aí no sistema, tá? Isso que é importante. Você tem como estimar esse calor, né? Então, como eu coloquei aqui, tá? Se você tem cada mol de etanol de C2H5OH que eu estou escrevendo aí embaixo, né, libera 327 quilocal, né? Se você dobrar a quantidade de mol, quiser queimar mais etanol, você vai liberar o dobro aqui de 327 quilocal, certo? Então, tudo que você pensar numa reação termoquímica em termos do ΔH vai ter um efeito fundamental em qualquer um dos participantes. Então você pode perguntar assim, ó, ora, se eu quiser, por exemplo, queimar, na verdade, agora, a metade, se eu quiser liberar a metade de quilocal, quantos mols, por exemplo, de CO2 vão ser liberados? Você pergunta. Aí você pensa, poxa, eu sei que liberando 327 quilocal, sempre vão ser liberados 2 mols, segundo a reação, né? Então aí eu consigo exatamente perceber que, se você faz a continha, você vai liberar a metade de CO2, você vai liberar 1 mol, tá? Então, a estequiometria também pode ser feita com o ΔH da reação, né? Ou seja, o ΔH é proporcional aos coeficientes estequiométricos, atenção ao que eu estou falando, de todos os envolvidos na reação química. Então, você pode generalizar e fazer conta com massa, quanto de massa vai ser usado, quanto de massa vai ser produzido para quando você libera ou absorve certa quantidade de energia. Se você viu o último exemplo, quando eu fiz do azeite, eu estava usando estequiometria, porque eu estava pegando um volume menor de azeite a ser queimado. E aí eu fiz uma proporcionalidade para saber justamente qual era a quantidade de calor. Vou até voltar aqui, ó. Qual era a quantidade de calor, vou grifando aqui, né? Que ia ser liberado aí no sistema para uma quantidade menor de azeite que você está vendo aqui, certo? Então, nós fazemos termoquímica com estequiometria,
E isso daí é muito relevante para a gente e muito importante para a gente, certo? Então, fique atento com esse tipo de coisa, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, vamos resolver mais um exemplo, mais um exercício para fechar essa nossa aula. O etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis como gasolina e o diesel. O etanol tem densidade 0,8 grama por centímetro cúbico, massa molar 46 grama-mol e calor de combustão aproximado de menos 1.300 kJ por mol. Ok? Então, tá aí. Com o grande aumento da frota, tem sido incentivada a produção de carros bicombustíveis econômicos que são capazes de render até 20 km por litro em rodovias, para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para que motoristas de um carro econômico movido a álcool percorra 400 quilômetros usando o máximo de rendimento aí para a gente, vai ser quanto, né? Quanto é que vai ser aí em megajoules, né? Que são as alternativas aí que estão sendo apresentadas para a gente. Então vamos lá, resolvendo esse nosso exercício aqui. Então, atenção à seguinte coisa. Nós temos assim, nós queremos que o carro percorra 400 quilômetros, né? 400 quilômetros. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, vamos apagar isso daqui. Então, vamos lá, 400 quilômetros aqui, né? E aí, o seguinte, ele fala assim que nós temos esse rendimento, 20 quilômetros por litro. Ou seja, quantos litros de combustível eu uso, né? Ou seja, quantos litros de combustível eu vou usar com ele rodando 400 quilômetros. Essa conta é fácil, porque em 20 quilômetros ele consome 1 litro. Então, em 400 quilômetros, ele vai consumir 20 litros. 20 litros de etanol. Agora, veja o seguinte, né? Isso é muito legal. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é a massa de etanol. Por que massa? Porque eu sei quanto de etanol, quanto de energia, ó, aqui, ó, menos 1.300 kJ por mol são consumidos aí no sistema. São produzidos no sistema. Então, veja o seguinte, qual é o ΔH liberado para 20 litros? É esse tipo de pergunta que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho como é que a gente vai encontrar esse ΔH liberado aqui para 20 litros. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar esses 20 litros e transformar em massa. Para isso, eu uso a densidade, né? Eu sei que eu tenho 1 centímetro cúbico, 0,8 gramas, né? 0,8 gramas. Agora tem que tomar cuidado, porque centímetro cúbico não combina com litro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que converter centímetro cúbico em litro ou litro em centímetro cúbico. Você lembra como faz isso? Né? 1 centímetro cúbico são quantos litros? Se você respondeu aí para mim que 1 centímetro cúbico né, é 0,001 litro, você acertou. Então, a massa aqui é 20 vezes 0,8 e esse 0,01 é 10 a menos 3. Então, vai dar 20 vezes 0,8, quanto que dá? 16, né? 16 vezes 10 a terceira gramas. Passando para mol, você lembra que mol, porque o calor está associado ao número de mols, então eu tenho que fazer um eminho sobre mão aqui, ó. Massa sobre massa molar. Então o número de mols é massa 16 vezes 10 a terceira, dividido por 46. Isso é o número de mol. Isso vai liberar uma certa quantidade de energia, né? Que na verdade a gente gosta de chamar de ΔH, que é a energia liberada. Mas eu sei que 1 mol de etanol, vamos olhar lá, libera 1.300 kJ. 1.300 kJ. Então, ΔH aí do meu sistema vai ser o quê? Vai ser 1.300, tá? Vezes 16, vezes 10 a terceira,
quilojoules. Esse 10 a terceira quilojoules aqui é um megajoule, tá? A gente já está substituindo, dividido por 46, tá bom? Então, o ΔH do meu sistema vai ser quanto aqui, né? Vai ser esse 1.300 vezes 16, tá? Dividido por 46. Então, 1.300, vamos lá, dividido por 16, quer dizer, vezes 16, eu errei uma continha aqui, né? 1.300 vezes 16, dividido por 46 aqui. Dá 452 e uns quebrados. Eu usei a calculadora mesmo aqui para a gente, megajoules, para acelerar o processo. Tá bom? O importante é o conceito nesse momento, é o que a gente está fazendo, é o raciocínio que a gente está usando para chegar no resultado aí que a gente queria. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido os procedimentos feitos aqui, tá? E a gente volta na próxima videoaula a respeito de termoquímica aí. Grande abraço e até mais!